Oi, minha florzinha, tudo bem com você? Bom dia, Amanda. Vamos continuar com nossos sabotadores hoje. Deixa eu abrir aqui. Bom dia, hoje vamos trabalhar com mais dois sabotadores, autossabotadores. Como foi ontem? Se identificou em algum daqueles autossabotadores ontem, do crítico e do insistente? Todos nós temos, né? Isso que a gente fala bastante no consultório já sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre o prestativo e o hiperrealizador, dois importantíssimos também. Esperar mais uns minutinhos e vamos começar. Deixa eu ver aqui. Já está no trabalho, Amanda? Tá muito cedo, né? Eu falei ontem que eu ia começar às 8, mas eu tenho uma mentoria hoje, a nossa mentoria com a Olinda, que é toda quarta-feira das 8 ao meio-dia, e eu havia me esquecido, então eu comecei um pouco antes, para não deixar ninguém na mão aqui, né? A gente continuar nosso processo dos sabotadores. Vamos lá, então. Aos poucos as pessoas vão chegando, um bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir depois, né? Vai ficar gravado, vai ficar ali na minha página. Então, sempre que quiser acessar, vai estar ali, né? Então, nós vamos falar hoje sobre mais dois autossabotadores. Ontem a gente falou sobre o crítico e sobre o insistente, que são sabotadores que às vezes a pessoa se sente um pouco chata porque ela tem um pouco de rejeição do grupo, da sociedade por conta da sua insistência, do seu jeito crítico, do seu jeito desafiador de ser, né? Então hoje a gente vai falar sobre o prestativo e sobre o hiperrealizador. São dois importantíssimos também. Lembrando, né, que a gente sempre oscila. Não quer dizer assim, eu nasci nesse autossabotador e vou morrer assim. Não, a gente, com o decorrer da vida, com as nossas crenças limitantes, com as situações que a gente vive no nosso dia a dia, a gente vai oscilando nesses sabotadores, né? Às vezes a gente ancora num deles e fica ali um bom tempo até ser olhado. Então vamos lá. O prestativo. O prestativo é o sabotador que ele procura sabe aquele que quer ajudar todo mundo, que ele tem mais aceitação, mais afeição, porque todo mundo gosta dele, porque ele faz tudo, né? Ele quer ajudar todo mundo, ele é da ajuda, do agrado, de elogio. Sabe aquela pessoa que você chega no trabalho, ela elogia sua roupa, ela elogia o seu cabelo, ela elogia o seu trabalho. Às vezes, não é que ele seja um perfil, não seja o prestativo, não quer dizer que quem elogia esteja só nesse perfil, né? Mas a maioria das vezes o prestativo ele é meio puxa-saco, assim, né? Então ele fica adulando a pessoa, né? Então tem a necessidade fortíssima de ser amado, precisa confiar com frequência na afeição dos outros. Então, quando ele faz esses elogios, quando ele busca essa aceitação, falando para o outro, sendo ali, estando disponível para o outro, ele está buscando aceitação, né? Aquela pessoa que é sempre pronta para ajudar, nunca diz não, que ela sempre está ali, por quê? Porque ela quer ser aceita, ela quer ser incluída, né, no seu meio. E isso é muito doloroso para quem é assim, porque ele não se sente aceito, né?
Então, assim, ele tem que ser muito prestativo, tem que estar ali para toda a obra. Ele pode estar cansado, pode estar doente, mas ele está ali, disponível, né? Mas muitas vezes isso é maravilhoso, porque você está a serviço do outro, né? Mas até que ponto isso está prejudicando o seu interno, né? Até quando isso é natural ou isso é uma necessidade de aceitação. Esse sabotador, ele sente que tem que expressar as próprias necessidades. Que parece que ele é egoísta, porque ele tá sempre ali querendo alguma coisa para fazer, sabe? Ele não dá muito espaço para o outro, né? Mas ele tem dificuldade de expressar o que ele precisa. Então ele se doa, porque como ele não consegue expressar, ele se doa para o outro, né? Então, o que que o sabotador geralmente ele mente para ele mesmo? Ah, eu não faço isso por mim. Eu ajudo o outro porque eu gosto de ser voluntário, porque eu gosto de ajudar, porque o mundo seria bem melhor se todo mundo se ajudasse. Ele fica nesse dizer, né? O prestativo coloca em risco, né, as próprias necessidades em prol dos outros, né? Ele pode desenvolver dependência. Eles não aprendem a cuidar de si mesmo, então eles sempre esperam que o outro cuide deles, né? Esse é o prestativo, porque como ele presta muito serviço, deixa eu só ver quem entrou aqui. Como ele presta muito serviço, ele quer isso em troca. E geralmente, a maioria das vezes, ele não tem, né? Porque é cansativo você acompanhar o prestativo, né? Porque ele tá sempre disponível, sempre, o tempo todo disponível, né? Ele nunca diz não, né? Então, assim, quem de nós que nunca foi assim, né, para ser aceito numa roda de amigos, para ser incluso no trabalho, ou até mesmo na família, né? Aquele que, ai, quando a gente é criança, assim, com os irmãos, a gente quer se sobressair, né? Quem que nunca quis ser o prestativo para ter a atenção dos pais, né? Isso me veio muito isso agora, assim, o prestativo, ele se esgota querendo ajudar, se esgota querendo ajudar, querendo fazer pelos outros e por ele, né? Então, assim, como que você sai desse processo? Como que você elimina esse sabotador, né? Prestando atenção. Como a gente falou ontem, orar e vigiar, prestando atenção nos seus processos, né? O que aqui, quando eu estou muito disponível, o que isso quer dizer, né? Eu estou disponível porque eu tenho um tempo disponível para ajudar, ou eu sempre dou um jeito. Deixa eu dar um jeito no meu cabelo aqui. A gente sempre dá um jeito de estar disponível para o outro, né? Então, o, o prestativo, ele acaba sempre se sentindo obrigado a ajudar, sabe? Ele se sente culpado e manipulado, porque ele é tão prestativo, ele põe tão a serviço do outro, que chega um momento que ele acha que ele está sendo manipulado, que as pessoas estão usando ele, que estão abusando dele, né? Mas foi ele mesmo que se colocou nessa situação, nesse processo, né? De estar tão disponível, né? A gente sempre tem um amigo, né, que é bem prestativo, mas a gente vai conversar, vai olhar lá no fundo, olhando na terapia, olhando no processo, tem uma dor ali, né? Por que que ele quer ser tão prestativo? Por que que ele está tão disponível, né? Que ele quer pertencer ali naquele processo, ele quer fazer parte do grupo, né? Ele quer ser amado, né? Quando ele está muito nesse processo do prestativo, o que ele está buscando? Ser amado, ser olhado, né? Se expressar e não consegue. Então, assim, então ele vai ajudar. Aí ele consegue se amar, né? Entre aspas, né? E como a gente vai eliminar isso, né? Com a radiestesia a gente consegue eliminar isso. A gente vai identificar o perfil e vai trabalhar energeticamente para equilibrar, eliminar e identificar e eliminar esse sabotador, né? Com a radiestesia é muito tranquilo fazer isso. Ontem alguém me perguntou assim, como que eu faço para sair desse processo, né, do sabotador? Conscientemente, se a gente tiver consciência, aquele processo, a gente vai se observar. Mas nós vivemos num mundo que a gente atua, a maioria das vezes, inconsciente. Então, é só com ajuda terapêutica para você conseguir sair. Você tem que estar muito. Bom dia, Tânia. Você tem que estar muito conectado consigo mesmo para você perceber que você está atuando nesse perfil autossabotador. Então, dificilmente a pessoa vai conseguir sair sozinha sem uma ajuda terapêutica, uma mentoria, alguém orientando ali ela, né? Porque às vezes a gente acha. Então, às vezes a gente acha que. Ah,
eu sou tão legal porque todo mundo eu ajudo todo mundo, né? Eu quero servir todo mundo, eu quero fazer parte dos ciclos, né? Todo evento, qualquer evento na escola, na igreja, na família, no trabalho, ele está inserido, né? Porque ele quer ser muito prestativo. E aí tem uma dor, né? Tava falando menina antes de você chegarem sobre a dor do prestativo, aquela pessoa que quer sempre servir, sempre servir, sempre servir, né? E que dor tem por trás disso, né? Falta de amor próprio, né? Ele quer ser amado, quer ser aceito, então ele faz isso pro outro. Ele é muito prestativo, sempre está disponível, sempre está pronto para ajudar, né? E como ele ontem respondendo uma pergunta de uma seguidora, ontem ela perguntou: "E como eu faço para sair disso?" Com terapia, com a radiestesia, com uma ajuda de uma mentoria. Sozinhos, às vezes, a gente não percebe e não consegue sair. Tem que ter um olhar terapêutico para poder ajudar, né? Para a gente conseguir identificar. Ontem nós falamos do crítico e falamos do insistente, hoje estamos falando do prestativo e do hiperrealizador. Então, o que que o sabotador ele fala, né? A frase que ele usa, né? Ele sempre fala assim: "Ai, se todo mundo ajudasse, o mundo seria muito melhor", né? Fica naquela ilusão assim de: "Ai, se todo mundo fizesse pelos outros, o mundo seria melhor", né? E fica nessa, e ele acredita nesse processo. Lógico que se todo mundo fizer a sua parte, o mundo vai ser muito melhor. Mas no pensamento sabotador do prestativo, ele acha que a gente tem que ser meio que, para ser aceito, a gente tem que sempre estar disponível, não podemos ser nós mesmos, eu tenho que me moldar no outro, né? E isso gera uma culpa, gera uma dependência emocional, gera um processo de codependência, né, do outro. Eu só me sinto feliz quando eu tô servindo o outro. Isso é muito bom às vezes, mas às vezes, não sempre. Porque onde estava o seu processo, onde você está você aí, onde está a sua felicidade, o seu propósito, né? Se o seu propósito é servir o outro, né? Até que ponto você vai servir 100%, né? O prestativo, ele quer servir o tempo todo. Não importa. Sabe aquela pessoa, o prestativo é assim, ele tá fazendo uma coisa, ele larga tudo para atender o outro. Numa necessidade, é interessante, mas sempre, né? Porque esse é o sentimento dele, que é pertencer àquela roda, àquela situação, àquele trabalho, né? E isso, com o tempo, começa a se tornar cansativo emocionalmente pro prestativo, porque ele vai sugando as suas energias, né? Porque imagine você estar 24 horas por dia servindo, prestando, ajudando. E quando que você ajuda você? Porque o prestativo, ele ajuda todo mundo, menos ele mesmo, né? E às vezes a gente precisa olhar pra gente. Então, como eu estava falando, para conseguir eliminar isso, a gente pode usar a radiestesia, a terapia. A radiestesia tem ferramentas para isso, para eliminar o perfil sabotador, né? A gente atua, aí a radiestesia vai me dizer aí se eu vou atuar nesse processo 2 dias, 30 dias, 100, a gente vai até 100, 150 dias, depende de tão enraizado que tá esse perfil no cliente, né? Então, será que você aí também é um prestativo? Aquele que quer sempre estar servindo, coloca em risco as próprias necessidades para servir o outro, deixa a sua família de lado para servir o outro. Muitas pessoas que trabalham na igreja, às vezes, são assim, né? Elas deixam a sua família de lado para servir o outro. Mas lá mesmo na Bíblia diz, né? Primeiro serve os seus, depois você serve aos outros, né? Porque senão tem desequilíbrio. E tudo que é demais desequilibra. Isso também é uma lei de compensação da constelação. Temos que ter equilíbrio do dar e receber, né? E o prestativo não tem esse equilíbrio, ele desequilibra porque ele dá demais e às vezes ele não tem esse retorno e ele se frustra porque ele se doou demais, né? Então ele doa, doa, doa e esperando receber em troca. E ele não recebe. Porque esse doar teria que ser gratuito e o prestativo, ele não doa gratuito, ele doa inconscientemente esperando um retorno, esperando ter algo em troca. E a maioria das vezes não tem, né? Porque para quem ele está servindo, às vezes nem presta atenção que ele está servindo. E isso gera uma frustração enorme. Quem que já nunca vivenciou isso, né? Você foi prestativo, você ajudou, você foi lá, fez e nem o muito obrigada, né? Então, assim, quando você espera o muito obrigada, quando você espera esse processo na hora de ajudar, você está
você está no seu processo de se identificar, né? Porque quando eu ajudo sem ser nesse perfil sabotador prestativo, quando eu ajudo por espontâneo, eu vou lá e ajudo simplesmente e pronto, né? Não preciso, não fico esperando os louros, mas quando eu espero um reconhecimento, um agradecimento por aquela ajuda, não pelo trabalho, pela ajuda, né? Aí eu tô no perfil sabotador, porque eu tô esperando amaciarem aqui a minha dor, olhar para a minha dor, olhar para onde eu não olho, para o meu processo de dor, né? Sim, temos sabotadores de tempo também, Elismara, mas assim, é, nós estamos falando de os sabotadores emocionais, né? O de tempo aí a gente vai para procrastinar. Aí cada autossabotador vai procrastinar de uma forma, vai trabalhar de uma forma, vai alinhar de uma forma. Inclusive, você se sabota com o tempo, porque o prestativo, ele vai ficar sem tempo, porque ele vai dedicar muito tempo para o outro, ele fica sem tempo para ele, né? Então, assim, faz demais para o outro e faz pouco para si, né? Então, este é o perfil do prestativo. Deixa eu ver se eu tenho que falar mais alguma coisa dele. Ó, o prestativo tem uma necessidade fortíssima de ser amado e precisa se certificar com frequência que os outros gostam dele. Então, assim, ele se presta, né, a ajudar, porque o tempo todo ele quer se sentir amado, ele quer se sentir reconhecido, né? Pode ver aquela pessoa que tá sempre disponível, que ela quer ajudar, que ela tá ali, né, fazendo o processo. Você pergunta, tá bom? Ai, você gostou? Ai, foi bom pra você? Ai, meu Deus, sabe? Porque ela quer aceitação. Ela quer fazer parte daquele processo. E isso vai curando. Bom dia, Fer. Aí isso vai curando o seu interior, né? Mas aí ele vai criando um. Como ele se doa demais, ele não tem o retorno, não tem às vezes esse feedback que ele tá sendo, ó, né? Que bom que você me ajudou. Ele vai se amargurando, né? E vai se frustrando. Aí, só com a terapia, com os processos de radiestesia, com uma mentoria, que ele vai conseguir eliminar esse perfil, certo? Não tem como a gente eliminar quem está nesses perfis autossabotador, geralmente não consegue identificar. Nem nós, terapeutas, conseguimos identificar. Tem que ter um outro terapeuta para identificar o nosso. Né? Graças a Deus, Deus fez isso, né? Que a gente não se cura sozinho em algumas partes, né? A gente precisa do outro. Então, os terapeutas também precisam de outro terapeuta para poder alinhar a sua vida. Porque nós fazemos parte de um master e a gente coloca a nossa dor, o nosso processo nesse mastermind, e aquelas pessoas vão dizer, a olhar pra gente assim, ó, aqui você está fazendo assim, aqui você está fazendo assado. Porque às vezes nós estamos no nosso processo e a gente não enxerga, então a gente está se auto-sabotando também. Sim, Avelar, o prazer de se sentir amado compensado de carências emocionais internas, isso mesmo. Porque assim, quando o prestativo tá ali se doando, ele vai curando as necessidades internas dele. A live vai ficar gravada assim, vou deixar depois no feed. Então, ele vai curar, né? Quando ele se doa, ele vai sanar uma dor dele, uma dor interna que tá ali, uma carência de ser olhado, de ser reconhecido, de ser amado, né? Isso assim que age o perfil sabotador do, do prestativo. Então, nós vamos agora falar um pouquinho do hiperrealizador. O hiperrealizador é um workaholic, né? Quem nunca, né? Aquele que trabalha demais, é desenfreado, concentrado no sucesso externo, né? Ele depende dos desempenhos, ele se mede sempre por desempenho, por realização, sempre tá se autovalidando, né? É competitivo ao extremo, é atento à imagem, ao status, em disfarçar essas inseguranças. Então, ele trabalha demais, ele se faz pose de que sabe muito para esconder as suas inseguranças, tá? Estou dizendo assim, que quando você está atuando neste perfil, né, do hiperrealizador. Sempre quando tem demais, né, lembrando das leis do equilíbrio, sempre quando tem demais, ali tem um desequilíbrio, né? Porque eu trabalho demais, eu me entrego demais, eu me dedico demais, eu não tenho tempo nem para respirar, eu estou ali me sabotando. Porque a gente pode executar as nossas tarefas, a gente pode fazer os nossos processos, mas sem se destruir emocionalmente e sem se desgastar demais fisicamente, né? Isso é o controle do tempo, a gestão das tarefas. O workaholic não tem isso, ele só executa, né? Ele traz a tendência de não insistir em sentimentos por muito tempo, né? Então, assim,
dependeu muito de sentimento, ele já pula fora, né? Ah, tá desgastando muito, eu vou ter que desgastar, que vou ter que dedicar sentimentos aqui, então eu vou sair, eu não fico, né? Ele precisa se sentir bem-sucedido e assim, ele dá muita importância para o ser bem-sucedido e ele se sente valioso pelas suas realizações. Então, ai, meu Deus, eu fiz, então eu quero os louros. Nossa, todos nós já atuamos nesse hiperrealizador. Quantas vezes no mercado de trabalho, né? Quem que não quer se sentir reconhecido, se sentir ali, nossa, eu fiz um processo aqui, nossa, eu quero os louros para mim, né? Mas o hiperrealizador é demais, né? Ele quer o tempo todo. A mentira que o hiperrealizador conta para ele: o objetivo da vida é alcançar realizações e produzir resultados, não importa como. Sentimentos são distrações e não ajudam em nada. Então, assim, aquela pessoa bem racional, bem, como eu vou dizer assim, aquela que um trator passa por cima de todos, independente do que vai acontecer, né? E quantos líderes do mercado de trabalho a gente vê assim, né? Hoje tem mudado muito, mas lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, nós tínhamos muito líderes assim, né? Muitos gerentes assim, passava por cima de tudo, né? Nós temos que lembrar que nós trabalhamos com pessoas, nós temos que ser práticos, nós temos que ter nossas metas, nossos propósitos, mas nós temos que também ter o equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio, né? A paz e a felicidade, pro hiperrealizador, a paz e a felicidade são coisas efêmeras. Ah, não sei o que é isso, sabe? A autoaceitação depende sempre do próximo sucesso. Ah, eu realizei aqui, agora qual que é o próximo? Ele não consegue sentar, relaxar e curtir o que ele conquistou naquele período, sabe? Ele já tem que ir pro próximo. Ele é movido à execução. Ele é movido a resultados o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Ele não para para se divertir, né? E você vê pessoas de sucesso, elas alcançam seus resultados, elas dão uma pausa. Elas se recuperam e elas vão pro próximo passo. Não é uma pausa de um mês, né? É uma pausa. Mas o workaholic, ele não dá pausa. É dia e noite, é o tempo todo ele está ali em busca do próximo sucesso. Sabe aquele saco sem fundo? Nunca enche. Então, assim, parece que nunca tá satisfeito. Ah, eu conquistei aqui, ah, não, mas agora eu quero o próximo. Ah, eu conquistei aqui, mas agora eu quero o próximo. Tem grande dificuldade de se conectar intimamente com as pessoas. E os outros não conseguem se encaixar no turbilhão que ele é, né? Você já viu aquele workaholic, assim, ele não consegue fazer parte das equipes, ele não consegue fazer parte de grupinhos, assim, ele não consegue ficar, porque ele acha que aquilo ali é uma bobeira, que aquilo ali não serve, e as pessoas não conseguem se encaixar no mundo dele, porque ele é muito, a velocidade e às vezes até a arrogância é muito forte, né? Então ele não consegue, parece que ele é inalcançável para as pessoas. Então o hiperrealizador, ele sofre muito, porque às vezes a jornada dele é muito solitária, né? Alguém aqui já passou por esse processo? Algum período da vida de ser workaholic, trabalhar, 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 não olhar para sua família, não olhar para sua vida, só executar, executar? Isso é o hiperrealizador. Realiza demais e sente de menos, né? E nós temos que ter equilíbrio. E também, né, assim como todos os outros sabotadores, a gente só consegue identificar com a terapia, né? Na radiestesia a gente tem a placa Leia, que é o leitor, ele identifica e ele elimina, sabe? A autossabotagem. Ele lê, elimina a autossabotagem. Então, com a radiestesia, a gente vai identificar com o seu nome, sua data de nascimento, seu endereço ali, a gente coloca no testemunho, que a gente chama, e a gente vai pendular ali, e o pêndulo vai sentir a sua energia e vai dizer aonde você está atuando nesse sabotador. Aí ele vai trabalhar por um tempo para eliminar, né? É uma ferramenta da radiestesia, para poder ajudar você a sair desse processo de autossabotagem. Porque quando você fica nesse processo de o tempo todo, né, querer executar, 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 e você não sente, o que acontece? Você está se sabotando e as suas coisas não vão para frente. E você não consegue ter resultados. Por quê? Deixa eu sair do sol aqui. Por que você não consegue ter resultados? Porque quando você fica atuando num desses perfis autossabotadores, parece que as outras áreas da sua vida não andam.
sabe? Gosto muito também, faz Deixa eu lembrar a baixar minha mãe. aqui. Lembra dele cabelo. Então, as outras áreas da sua vida não andam. Ah, mas agora eu não consigo ter sucesso financeiro. Ah, eu não consigo evoluir na minha carreira. Ah, eu não consigo me relacionar com as pessoas. Eu não consigo ter uma vida de qualidade. Vai olhar ali, tem um perfil sabotador. Sempre vai ter um perfil sabotador bloqueando a sua energia. Vamos fazer, Tânia, vamos falar. Vamos falar, depois eu chamo você pra gente conversar sobre radiestesia. Então, assim, com a radiestesia a gente tem N situações que a gente pode resolver. N situações, né? E quando eu comecei a estudar a radiestesia, eu era meio incrédula. Eu falava assim, nossa, será que funciona mesmo? E ela tem atuado muito na minha vida. Tem me desbloqueado muito. Eu estar aqui falando com vocês nessa live é um desbloqueio de radiestesia. Porque eu tinha um processo que eu não conseguia. Eu falei ontem já isso, né? Gravar vídeos, me expor na mídia. Eu sempre achava que não estava bom. E você vai quebrando esses paradigmas, quebrando esses sabotadores, eliminando essas situações da sua vida, né? Porque o nosso inconsciente fica lá, imagine coisas que você vivenciou na sua infância, coisas que vem lá, quem conhece constelação, coisas que vem lá dos seus antepassados, né? Como a gente herda aqui a cor dos cabelos, a cor dos olhos, como a gente herda o nosso perfil, a nossa personalidade, né? Vem tudo, né? Como a gente brinca, né? Lá no tempo da pedra lascada, se o ser humano, o homem não tivesse medo, se não tivesse esses sabotadores atuando nele, ele punha a cabeça para fora da caverna ali, ele era devorado por um animal. Então isso vem também lá de trás, né? Esses sentimentos. A humanidade evoluiu, mas esses sentimentos ficaram, não evoluíram com a sociedade, né? Então esses medos vêm de lá também. Essas memórias transgeracionais que a gente chama, fica no nosso campo energético aqui, né? Reverberando. Uma hora ela atua numa, outra ela atua em outro, e o desequilíbrio vai acontecendo, né? Então, como que fazemos para eliminar? Com ajuda terapêutica, com ajuda da radiestesia, com ajuda da constelação. Mas para esse processo de autossabotador, a radiestesia é maravilhosa, tá? A radiestesia, ela vai eliminar os teus processos, né? A gente tem mesa quântica estelar, a gente tem o BMR77, que trabalha o financeiro, e nós temos o Leia, que identifica e elimina o sabotador. Nós temos placas para renovar o nosso DNA, nós temos placas para trabalhar nossas finanças, nós temos placas para eliminar os nossos processos de medo, de travas. A radiestesia, a gente tem uma N situações. E vez ou outra eu vou vir aqui falar um tanto mais sobre radiestesia, explicar como funciona, como ela atua, como ela é poderosa para nossa vida, né? Antigamente a radiestesia era usada para identificar água, procurar água, ouro. Os radiestesistas usavam um aparelho que ficava identificando onde tinha o processo, né? Se ele consegue identificar na terra, nos minerais, o processo, ele capta a nossa energia também, né? Depois e a radiestesia, a pessoa fala, mas como que a distância você consegue se conectar, né? Através do pêndulo, a gente capta a energia pelo seu nome, pela sua data de nascimento, pelo seu endereço, ele vai captar toda a energia do seu entorno e vai atuar no processo terapêutico. É muito poderosa essa ferramenta, é maravilhosa. Gente, então, esse hoje foi o perfil, os perfis sabotadores do prestativo e do hiperrealizador, né? Vamos limpar isso em nós. Se nós estamos sendo muito prestativo demais, se nós estamos sendo workaholic demais, vamos atuar numa outra vibração. Vamos aumentar a nossa vibração boa e diminuir a nossa vibração negativa. Nós temos também uma placa da radiestesia que mede a nossa vibração. Eu estou vibrando abaixo de 200 Hz, eu estou vibrando no medo, na escassez, na dor. Então a gente também tem processos de radiestesia que a gente vai aumentar a nossa frequência acima de 300 Hz, acima de 400 Hz, que a gente começa a vibrar amor, alegria, felicidade. Tudo se pode trabalhar com a radiestesia, é uma ferramenta maravilhosa. Então, meus queridos, eu espero que vocês gostem desses perfis hoje, analisem vocês como vocês estão, em qual perfil vocês estão se sabotando, né? Se trabalhando demais e olhando de menos para as emoções,
se dedicando demais pro outro e não cuidando de você, você não tá cuidando da sua autoestima, não tá cuidando do seu bem maior, que é o seu corpo, sua saúde, o seu mental, né? Sim, Tânia, sempre foi muito prestativa, eu conheço você, né? Então, assim, é ser muito prestativo, a gente sofre muito, né? Porque a gente quer aceitação. O, o que está por trás do prestativo é a aceitação dos outros, né? Então, assim, essa ferramenta da radiestesia vai eliminar. Lógico, pode ser que a hora que a gente for atuar nela e descobrir o que você está atuando hoje não é mais no prestativo. Pode ser um crítico, pode ser um controlador, pode ser um hiperrealizador, pode ser qualquer um, mas ela vai eliminar. Por exemplo, eu estou trabalhando o meu processo que eu estou trabalhando esse mês é do inquieto. O inquieto é aquele que quer fazer 15 mil coisas ao mesmo tempo e daí não faz nada, né? Então, assim, e é maravilhoso você entender isso, e aí quando a placa te mostra isso, você entra, você fala, nossa, estou atuando mesmo aqui nesse processo. Estou atuando mesmo nesse sabotador, estou me sabotando, porque uma hora eu faço uma coisa, outra hora eu faço outra coisa. A gente vai falar desse perfil nos próximos dias, né? Então, era o que eu queria falar para vocês hoje, sobre o prestativo e o hiperrealizador. Eu iniciei mais cedo hoje, porque daqui a pouco eu já começo a minha mentoria com a Olinda. A gente tem uma mentoria avançada, a gente chama mentoria real, para nós trabalhar um tanto mais. É como eu sempre digo, né? Os terapeutas também têm que estar sempre em melhoria contínua para poder ajudar os seus clientes. Então, assim, como que eu vou dar essa minha ferramenta para as pessoas se eu não estou me trabalhando também, né? Então, assim, para ser uma boa terapeuta, para ser terapeuta que vai ajudar as pessoas, eu também tenho que sempre estar atuando e melhorando e usando as ferramentas. Então, eu também faço radiestesia, faço apometria, faço constelação, né? Faço as mentorias. Então, não perdeu não, Daia, vai ficar gravado, tá, meu amor? Amanhã eu inicio às 8. É que hoje eu esqueci que eu tenho uma mentoria daqui a pouquinho. Já começou, na realidade. Então, minhas queridas, eu vou deixar um beijo pra vocês aqui e amanhã a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Eu vou deixar gravado ali pra vocês, quem não conseguiu assistir. E um ótimo dia pra vocês. E olha, quem é muito prestativo, quem é muito autorrealizador, hiperrealizador, vamos pensar hoje, né? Vou ser prestativo para mim, vou reduzir um pouco esse workaholic e vou cuidar um pouco mais dos meus sentimentos também, né? Ninguém na vida é só razão, a gente tem que ter um equilíbrio de razão e emoção, tá certo? Um beijo, meus queridos, e até amanhã. Beijinho para vocês.